Olá, povo de Deus, segunda-feira da Semana Santa. Segunda, terça, quarta e sexta-feiras, nós teremos trechos do segundo profeta Isaías, aquele que vai do capítulo 40 a 55. Só para a gente contextualizar, que pode nos ajudar para a semana toda com lendo Isaías, alguns elementos. Primeiro, Jerusalém e o templo estavam destruídos. O povo vivendo na Babilônia, no cativeiro, no exílio. A Babilônia já estava decadente e ameaçada de destruição. E Ciro, um rei persa, se encontra em sua marcha triunfal contra a Babilônia. Esse contexto nos indica final do exílio da Babilônia, que foi de 587 a 538, uns 50 anos aí no exílio. Tudo indica que o texto em questão, de 40 a 55, data aproximadamente dos anos 550, 540 a.C. Alguns temas do livro. O primeiro que nos salta aos olhos, Deus libertador de Israel. Então, essa é a imagem de Deus que emerge dos capítulos 40 a 55 de Isaías. A restauração, a restauração de Israel, que de fato depois, em 538, acontece com o edito de Ciro, deixando que o povo voltasse para sua terra para fazer a restauração, e a salvação. Deus é um salvador também universal, salva a todos nós. Esse livro de 40 a 55, ele é conhecido também como livro da consolação, por causa dos primeiros versículos no capítulo 40, que dizem assim: Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, anunciai-lhe, seu cativeiro terminou, sua culpa está paga. Então, é de fato um grande consolo para um povo no cativeiro saber que poderá voltar. O cativeiro acabou, já está anunciando o fim do cativeiro. Os 4 trechos de Isaías que vamos ler nesta semana, eles são conhecidos como Cânticos de Javé, ou Cânticos do Servo Sofredor, Cânticos do Servo de Javé ou do Servo Sofredor. É assim, segunda-feira é o primeiro cântico, hoje. 42, de 1 a 7. Amanhã, o segundo cântico, 49, de 1 a 6. Na quarta, o terceiro cântico, 50, de 4 a 11. E na sexta-feira, o quarto cântico, de 52, 13 a 53, 12. O nosso texto de hoje, Deus chama seu servo para revelar sua vitória, sua justiça vitoriosa. Alguns dizem que o profeta, no cântico de hoje, se refere a Ciro, o rei persa, que está se aproximando para derrotar a Babilônia, então justiça vai ser feita, direito respeitado. Alguns dizem que o profeta pensava no Ciro, rei da Pérsia. Outros dizem que o profeta estava fazendo um autorretrato do servo sofredor, e ainda há quem atribua esses cânticos a todo Israel. É o Israel que está no cativeiro que é identificado como servo sofredor. Bom, teorias não faltam, né? Porém, o que nós nessa semana vamos ler e ver e meditar e rezar com os 4 cânticos, pensando em Jesus, nós vamos atribuir esses cânticos à missão de Jesus,
Afinal de contas, quem é que promove o direito? Quem é que faz justiça na terra? Quem abre os olhos aos cegos? Quem anuncia a libertação dos cativos, que tira do cativeiro, da sombra? Então, Jesus é, para nós, o nosso libertador. O Evangelho, João 12, de 1 a 11, nós estamos no último capítulo da primeira parte de João, do livro dos Sinais. É o último capítulo, porque depois, capítulo 13, já é a segunda parte de João. Vamos rapidamente reconstruir a cena para a gente poder fazer os comentários. 6 dias antes da Páscoa, o local é Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Estavam à mesa Jesus e Lázaro. Marta servia, Maria ungia. E aqui o perfume é caro, um perfume nardo caro. Ela usou meio litro. Então Judas vai dizer, mas que desperdício! Isso vale 300 denários ou moedas de prata. Significava exatamente o salário anual de um operário. Praticamente 300 dias de trabalho de um operário. E Jesus vai dar uma resposta para Judas que é muito... por um lado, precisa de explicação, porque tem muita gente que manipula essa frase de Jesus. Jesus diz, pobre sempre tereis, a mim nem sempre. Então, tem gente que diz assim, bom, se Jesus diz que pobre sempre tereis, não adianta lutar para que a sociedade seja diferente, porque o pobre sempre vai existir e tal. Não, o que Jesus quis dizer é que para fazer caridade, fazer solidariedade, se aproximar dos pobres, nós vamos ter a vida inteira. Isso sim, solidariedade com as pessoas enfraquecidas, com os pobres, essa solidariedade é que nunca se acaba. Bom, os judeus foram então em grande número para ver Jesus e Lázaro, o que acaba despertando o ciúme das autoridades judaicas, que daí decidem também matar Lázaro. Agora vejam, nós temos um grande irmão, catequeta de primeira qualidade, o padre Wolfgang Gruen. O Wolfgang Gruen é um padre que vive aqui em Belo Horizonte e é muito amigo, é uma pessoa fantástica. E ele tem alguns comentários. E ele nos ajuda a entender um pouquinho essa questão do Judas no texto de hoje. Por quê? Vocês vejam que Judas é retratado como um ladrão, que ele não estava preocupado com os pobres, coisa nenhuma, que ele queria mesmo era fazer caixa 2. Então o Gruen diz o seguinte, comentários negativos deste tipo fazem parte do figurino. Os adversários costumam ser rebaixados moralmente, também na Bíblia. Por outro lado, não é verdade que demasiadas vezes os pobres são mero pretextos para religiosos, políticos e outros se promoverem? Às vezes de maneira bem sutil? E, no entanto, a objeção de Judas continua de pé. Maria não podia ter gasto um pouquinho menos com o perfume? É um questionamento que ainda hoje nós ouvimos, e ouvimos até com frequência. Por que gastar dinheiro em construção de igrejas, objetos para culto e por aí afora? Há tanto pobre precisando de dinheiro. Então, de fato, se quem faz essa crítica, que é mais ou menos no mesmo estilo de Judas, né? Quer dizer, para que está gastando esse dinheiro com Jesus, né? Se quem faz essa crítica está gastando o seu dinheiro para os pobres, para a promoção, libertação dos pobres, está ótima a crítica, não é verdade? Agora precisa ver se é
assim o conteúdo de quem faz essas críticas, né? E pobres, de fato, nós sempre teremos. E neste momento do Covid-19, nós estamos tendo tanta gente precisando. Nas nossas comunidades tem aparecido muitas famílias com carências mil. Então vamos no socorro aos pobres, lembrando que esta semana um pobre injustamente assassinado na cruz mereceu uma pena de morte. Do lado de dois bandidos, igualando-se aos dois bandidos. Foi morto assim. Então, esta semana, façamos de coração sincero um desejo de cada vez mais servir a Jesus na pessoa dos pobres que merecem o nosso amor. Um beijo no seu coração.